Olá, para você que está chegando agora, que já me segue há muito tempo, eu estou começando um novo podcast. Um podcast chamado Entre Nós. Entre nós e entre nós, né? Para a gente tentar desvendar o que anda acontecendo no nosso Brasil e trazendo para vocês a visão de pessoas muito interessantes que cruzam o meu dia quase sempre. Hoje eu trago para vocês o Maurício Galante. O Maurício Galante é o primeiro brasileiro vereador pelo Texas, na cidade de Arlington, que é uma cidadezinha que fica bem pertinho de Dallas, e ele, que já foi da Marinha e é também instrutor de paraquedismo com mais de 4.900 saltos, acabou saindo do paraquedismo e, em 2014, montou uma operação de golfe indoor nos Estados Unidos, que hoje é considerada uma das 50 maiores e melhores instituições desse tipo que existem nos Estados Unidos. E ele também lançou um livro que a gente vai mostrar para vocês, que é E se meu paraquedas não abrir? Pois é, a pergunta que a gente se faz sempre, né? E se o meu paraquedas não abrir? Pois é, esse livro muito interessante, motivacional, fala sobre o medo, fala sobre voar, fala sobre superar os desafios, e ele superou vários. Então, com vocês, Maurício. Maurício, seja bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Uma honra toda minha estar aqui no programa Entre Nós. Obrigado por convidar. São experiências de vida maravilhosas, né? Poder dividir com as pessoas isso é uma dádiva. Obrigado pelo convite. Me conta aí da tua trajetória rapidamente. Bom, vim de família humilde em São Paulo e desde cedo tive que trabalhar para conquistar as minhas coisas. Eu lembro que comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Lembro que aquele garotada que empacotava pacote de compra e no supermercado Jumbo Eletro, lembra o Jumbo Eletro naquela época? Jumbo Eletro. Lá em Santos, no Canal 4, entre Afonso Pena e a Conselheiro Nébias. E aí eu vi os navios da Marinha quando eu era criança, minha mãe levou para visitar, eu vi um porta-aviões e um submarino e falei, é isso que eu quero fazer. Então eu já tive uma visão, minha primeira visão foi entrar na Marinha. Sair daquela vida, uma vida de escassez, né? Meu pai, infelizmente, se aposentou cedo, com problemas de saúde mental. Minha mãe tocava a família com 3 crianças, era difícil, foi muito difícil. E pensar em entrar na Marinha, ser oficial da Marinha, dar a volta ao mundo, era uma coisa que, para uma criança de 12, 13 anos de idade, era impossível, mas eu tive essa visão, esse sonho, batalhei por isso, consegui entrar na Marinha. Fui oficial da Marinha, depois eu saí da Marinha porque queria alçar horizontes mais longínquos ainda. E a vida me levou para me tornar empresário, minha paixão paraquedismo, você mesmo falou, abri uma escola de paraquedismo nos Estados Unidos, comecei do nada, de novo, recomecei com 33 anos de idade, e nos Estados Unidos deu tudo certo, trabalhei também, tive que começar lá, lavar prato, pintar parede e tudo isso, né, para pagar meus cursos, para ser instrutor de paraquedismo nos Estados Unidos. Mais 1 ano e meio depois já tinha minha empresa, a história está contada no livro, nunca mais olhei para trás, e depois de um tempo a gente vendeu, só a gente tem 2 paraquedistas, né? Paraquedista burro e paraquedista velho. Você não consegue ser os 2 ao mesmo tempo. Então eu parei de saltar antes de ficar velho. Meu filho nasceu, você conhece meu filho, o Henrique, e eu parti para um outro rumo, que é o golfe. O golfe é um esporte maravilhoso, que é um esporte mental. Você joga contra você descobre as suas deficiências, que até então, com 38 anos de idade, eu não tinha. Tinha tido sucesso empresarial, sucesso na vida, sucesso empresarial, mas eu só fui entender realmente os meus limites e entender que eu era o meu pior inimigo através do esporte do golfe. É fantástico. E em Arlington, no Texas, onde é no norte do Texas, perto de Dallas e Fort Worth, não é uma cidade pequenininha, não, tem 400 mil habitantes, é uma cidade grandinha já. E a gente teve sucesso empresarial lá, criando novas ideias, trazendo novos conceitos, e hoje, o ano passado, fui eleito vereador, muito por conta que o americano dá valor a esse empreendedorismo, a esse American Dream Story, né? Então é engraçado que a cidade de Arlington tem o motto, que é o slogan, que chama The American Dream City. Uau. E aí quando eu me elegi, eu trouxe esse logo para mim, a The American Dream Story, que é a história do sonho americano. E é uma honra ter o peso nas costas de
está representando o Brasil de alguma maneira. Eu não fui eleito pela comunidade brasileira, porque a cidade com 400 mil habitantes tem 10 brasileiros só que eu conheço. Eu represento o povo americano, mas todo mundo fala, né? Esse cara é brasileiro, e aí você fica no microscópio. Tudo que você faz, quer queira ou não, é olhado com uma maneira diferente. Olha, esse cara está trazendo ideias novas, jeito de fazer novo, aquele abraço, né? Carinhoso, aquele sorriso carinhoso para o seu eleitor. E um trabalho com afinco para deixar a marca de que brasileiros têm valor. Brasileiros têm valor. Eu exportei valor. O Brasil exporta café, açúcar, móveis de área externa. Móveis de área externa, isso. Ferro e que seja. Mas eu talvez acreditei que o brasileiro pode exportar valores. E eu exportei valores. E eu fui agraciado com a confiança do eleitor americano de representar eles com valores brasileiros. Isso eu me orgulho muito. E hoje o Maurício é, na verdade, praticamente uma das únicas fontes diretas que a gente tem do que realmente está acontecendo por trás desse desacordo entre o governo brasileiro e o governo americano nesse momento. Então, a gente já vinha conversando aqui sobre o que nós vamos falar aqui, mas a primeira coisa que eu queria que o Maurício nos explicasse, principalmente para você, aí que tem uma ideia talvez equivocada do que aconteceu exatamente no dia 8 de janeiro, foi um golpe, foi uma arruaça, o que foi. Eu queria que o Maurício fizesse um paralelo com o que aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Como é que um americano médio, aquele eleitor do Trump, que também olhou para aquela eleição de alguma forma, achando que tinha alguma coisa errada, e foi protestar e acabou naquela questão do Capitólio? Como foi aquilo? Hoje a gente sabe como foi. 6 de janeiro de 21, como fala o meu grande amigo Sebastião Coelho, ele fala que o Brasil tem que ser pacificado. E os Estados Unidos precisou ser pacificado também, que hoje a gente está conseguindo fazer isso. Mas o 6 de janeiro, o paralelo é que a população americana não acreditou no resultado da eleição de 2020, por motivos que hoje estão vindo à tona. Então, a gente estava conversando sobre isso. Por exemplo, mês passado, o FBI encontrou mensagens arquivadas do Christopher Wray, o antigo diretor do FBI. O Cash Patel hoje descobriu 20 mil cédulas falsas americanas, cédulas de identidade americanas, que foram presas no porto de Long Beach 4 meses antes da eleição de 2020. Cédulas pelo correio, para voto pelo correio, cédulas de identidade. E foi apreendido e o FBI escondeu isso. Disse, não vamos investigar. E houve relatos na mídia, houve relatos de pessoas, houve provas e provas. Aquele filme 2.000 Mulas mostra as pessoas indo com 3 da manhã colocar 300 votos pelo correio à noite, quer dizer, para burlar o sistema eleitoral, burlar as eleições, e não foi nada investigado. Então o americano ficou muito chateado, muito triste, se sentindo traído. E esse sentimento da eleição que foi ali em novembro, 6 de novembro, 5, 6 de novembro de 2020, que o Trump perdeu a eleição para o Biden, que nunca saiu do porão, que nunca fez campanha por causa do Covid, e o Trump arrastando multidões, enchendo estádio, perdeu a eleição. Bem parecido com o que estava aqui. Né? Só esclarecendo vocês, em 2020 eu morava em Beverly Hills, na Califórnia. Eu tô falando... Quando eu voltei, né, precisei ficar 15 dias no México para poder chegar nos Estados Unidos de volta, um pouquinho antes da eleição, em final de outubro, quando eu cheguei na minha casa, tinham 100 ballots em branco do correio para eu preencher e botar no correio. Então, quer dizer, houve fraude. Eu tenho certeza, porque no meu, eu nem registrada para votar sou, porque eu sou imigrante, e no meu endereço tinham lá enfiados na caixa de correio vários ballots desses para eu poder votar. Quer dizer, coisas que a gente ficou assim, liguei para a polícia, chamei a polícia, entreguei os ballots, é isso que você está falando. E não deu em nada. Então, assim, um fato curioso, comparando 6 de janeiro com 8 de janeiro aqui, em 6 de janeiro nos Estados Unidos de 2021, havia um motivo para as pessoas se concentrarem em Washington, que era o dia da certificação dos votos, certificação eleitoral pelo Congresso Nacional. Então, as pessoas, né, muitos grupos, vamos para Washington para protestar, o Trump mesmo chamou, as pessoas têm que falar, têm que protestar, se indignar, e essa concentração foi uma concentração programada por causa da certificação dos votos. E aí, que se descobriu agora, o Cash Patel acabou de descobrir que o
FBI, o Christopher Wray, mentiu 2 vezes no Congresso dizendo que não havia elementos do FBI dentro da multidão para insuflar a multidão para invadir o Congresso. Havia 29 deles. Então aí tudo está acontecendo na América nos últimos 6 meses, tá? Para quem não acompanha, é difícil acompanhar no Brasil, porque a mídia tem colocado shadow ban. As informações não chegam no Brasil. Esse tempo que eu estou aqui, 2, 3 semanas, dando entrevista pelo Brasil, descobri isso. Então as pessoas não têm acesso à informação que está acontecendo lá. Mas nos Estados Unidos hoje está aberto, as pessoas entendem. Então existiam 29 elementos do FBI dentro da multidão, insuflando. Entraram no Capitólio junto com a multidão. 6 deles conseguiram ter acesso a corredores interiores, ou seja, a porta foi aberta para eles entrarem em corredores interiores. Elementos do FBI. A investigação continua. O que o Trump fez? Primeiro dia de governo, anistiou todo mundo nos Estados Unidos. Então as pessoas lá também tomaram 30 anos de prisão, muita gente 6 meses de solitário, perderam todas as contas, correntes, foram os bens arrestados. Exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas 8 de janeiro no Brasil, apesar de ser um movimento copy-paste, cópia e cola do movimento que aconteceu lá, e nós sabemos, né, o grande amigo meu Mike Benzo, já trabalho com o Mike Benzo há um bom tempo, 26 milhões foram doados aí pela USAID para as ONGs aqui no Brasil que supostamente trabalharam para cercear o discurso de ódio nas redes e o discurso dissidente aqui. Também você tem esforços da Vitória Nuland, veio aqui conversar com o Bolsonaro e com os generais. Você tem o chefe da CIA, o Bill Burns, veio conversar aqui 6 meses antes da eleição, 4 meses antes. O chefe do Pentágono, o Lloyd Austin, também veio aqui. Ou seja, se eles colocaram tanto esforço para vir a primeira embaixadora, o secretário de defesa, o chefe da CIA, para vir conversar com os generais, dizer para eles, olha, se contestarem o resultado das eleições 22, vai ter problema. Então, se eles colocaram tanto esforço, será que não colocaram dinheiro também? Será que não colocaram inteligência? Será que não colocaram estrutura organizacional? Não, eu não tenho dúvida. Isso vai se provar com o tempo. O Mike Pence tem muita informação, ele vai trazer essas informações em tempo para o Brasil. Mas o que a gente vê é que 8 de janeiro não tinha um motivo específico para a população ter ido para frente do Congresso. Porque também, domingo, o presidente não estava lá, nenhum senador, nenhum deputado estava lá. Então, ou seja, para quem o ministro próprio da Defesa agora já acabou de falar, né, que é esqueci o nome dele, o Múcio, José Múcio, que não foi golpe, foi uma baderna. Foi uma baderna. Agora resta saber quem foi o baderneiro. Quem foram as pessoas que insuflaram aqueles que estavam acampados na frente do QG do Exército para serem de lá andando e ir lá na frente do Congresso e lá encontrarem teoricamente portas abertas. Porque os vídeos são claros, eles mostram G. Dias dando aguinha para as pessoas. E até agora não foi indiciado, não foi interrogado. Mostra as pessoas, 4, 5 pessoas dentro do palácio já antes da multidão subir a rampa. Exatamente o que aconteceu no Capitólio. No Capitólio você tem a Nancy Pelosi, que era presidente do Congresso, dispensou o reforço da Guarda Nacional. 2.500 homens foram oferecidos pelo Trump, foram oferecidos pelo secretário de Defesa. Ela negou. E aqui no Brasil você tem o G. Dias negando o reforço militar que foi recomendado pela ABIN, que na época era o Alexandre Ramagem, né? É isso? É o Alexandre Ramagem. Serviços da Polícia Federal, da Inteligência da Polícia Federal, Inteligência das Forças Armadas e a própria ABIN. Teve uma pessoa que não vamos trazer reforço. Aí você vê nas imagens pessoas, 4, 5 pessoas dentro do STF, já antes das pessoas chegarem. Então assim, se havia pouco policiamento, eu acho que o policiamento era suficiente para impedir 4, 5 pessoas lá dentro. Talvez não para impedir 2.000 pessoas forçando a porta. Mas era fato que tinha pessoas lá dentro. Então, tá muito nebuloso, tem muito mais pergunta do que resposta. Nos Estados Unidos hoje, com o governo Trump, 6 meses, já temos muitas respostas. E-mails que foram escondidos, inquéritos que foram colocados de lado, foram criptografados, pessoas que mentiram no Congresso 3, 4 vezes. E aí você vai ter as revelações que estão vindo à tona para trazer aí um alento e trazer até um caminho de volta para repacificar o país. Mas eu acredito que a repacificação do país passa pela confiança no sistema eleitoral. Como agora os Estados Unidos voltou um pouco da confiança. Continuamos com voto pelo correio, mas várias medidas, a gente pode falar sobre isso depois, foram feitas entre o período de eleição de 2020 e 2024, em que possibilitou trazer o maior nível de confiança para quem foi eleito. E já viu, quando você tem um sistema eleitoral um pouco mais rígido, em todos os países que a gente está vendo aí, né? Que é a Argentina, que é Equador, que é Paraguai, que é El Salvador, a esquerda não ganha, a esquerda não leva. É impressionante, parece que
eles só estão mesmo nos bots das redes sociais. Essa questão da eleição brasileira, e a gente acabou de ver a eleição venezuelana, que acabou imprimindo voto, e mesmo isso não foi de muita valia internacional, porque a pessoa simplesmente não saiu do poder, apesar de ter perdido a eleição. Sem isso, ainda mais difícil, né? E o Trump, o que eu queria falar um pouco é que a gente vê aqui no Brasil uma coisa, Maurício, que é meio surreal, que eu não queria saber se aconteceu isso nos Estados Unidos. A mídia tradicional usa todo o artefato que ela tem contra o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, né? Mesmo de mentira, né? Assédio de baleia, cartão de vacina falso, mesmo criando factoides, né? Até dizer que ele morava no mesmo prédio do cara da Marielle. Enfim, eu acho que eles usam o ex-presidente Bolsonaro como uma espécie de nuvem de fumaça, e aí a mídia, você não vê a mídia falando dos abusos que estão acontecendo no Brasil, como a gente não via a mídia americana falando que o Biden era disfuncional, que ele não ligava cré com cré, não comunicava com as pessoas, era praticamente um morto-vivo. E essa investigação da tal caneta do Biden, quem tinha a posse da caneta do Biden? Já que todo mundo já entende que não era ele, porque ele não tinha condição cognitiva absolutamente nenhuma. Ele era literalmente um fantoche. Fantoche de quem? Olha, boa pergunta. Eu tive a oportunidade de estar em frente a frente com o Biden, menos de 5 metros na frente dele. Fui convidado na Casa Branca ano passado, em agosto. Ano passado, junto com o time do Texas Rangers, que ganhou o Campeonato Mundial de Beisebol, e fomos lá. Eu estava sentado aqui, na minha frente tinham 2 fileiras, eu estava do lado do prefeito, e aí ele estava virado para lá, dando um discurso, e aí, no meio, ele lendo o teleprompter, bom, primeiro ele teve que chegar escoltado com 5 militares para subir um lance de 2 degraus. Andava sem mexer os braços, dava como um robô. Basicamente, se você olhava para ele, estava dopado, ou pior. Então ele subiu, ligaram o teleprompter, começou a falar sem entonação de voz, não é assim que nem a gente... Entonação de voz, falando, gesticulando. Ele lia, quieto, e lia. Aí uma pessoa na minha frente, 2 cadeiras na frente, ele gritou, "We love you, Biden!" Né? "We love you, Joe!" Aí ele parou o que ele estava fazendo, ele virou o corpo inteiro e "Thank you." Aí virou o corpo inteiro e passou e voltou a ler o teleprompter. Ou seja, 5 segundos para fazer uma coisa fácil. "Obrigado, Tati." É o que seria uma pessoa natural. E não tinha condições cognitivas. Eu comentei isso com o prefeito e as pessoas falaram, olha, esse cara não governa. Então, é fato hoje, descoberto que 80% das ordens dele, as ordens executivas, que a gente chama EO, Executive Orders, que aqui seria decreto presidencial, foram assinados com AutoPen, que é um mecanismo que você assina, basicamente é uma caneta mesmo, um bracinho mecânico que assina quando o presidente dá a ordem. A pessoa encarregada, esqueci o nome da pessoa, mas já tem identificado qual é o nome dela, ela era encarregada disso. E ela foi chamada no Congresso mês passado, não sai no Brasil aqui, né? Foram chamados no Congresso americano, existe uma investigação no Congresso americano, foram chamados no Congresso americano, ela foi lá e ela declarou a 5ª emenda, que é a Miranda, dizendo que, por lei, eu não sou obrigado a criar provas contra mim mesmo, e ficou calada. As 30, 40 perguntas que um comitê especial de investigação, que é uma CPMI, Congresso e Senado americano, já tem aberto, se calou. Aí o supervisor dela foi lá, esse vai falar, também se calou. Isso no último mês agora, nós estamos falando em julho agora, a gente está conversando aqui. Então isso é muito grave, as pessoas não querem falar, ele não tinha condições cognitivas, aí a gente vem conversando até no carro aqui, essa cortina de fumaça, o Trump, enquanto isso o Trump tinha 89 indiciamentos na justiça, 18 processos que ele teve que, foi até preso, foi colocada a foto dele lá, que ele usa a mugshot dele até hoje como um troféu. Foi perseguido, foi a casa dele invadida 3 vezes com um processo de ajuda da interferência russa, que hoje é um hoax, que agora é o Obama que vai ser preso, e o Christopher Wray, e o John Brennan e o James Comey estão indiciados criminalmente pelo DOJ por falsificar um dossiê inglês, do serviço secreto inglês, dizendo que houve interferência russa em 2016. Tem isso rolando também. Tem ele não pode governar, como eu te falei, porque criaram, o Obama, 4 dias antes de passar o governo, criou um Special Prosecutor, que é uma investigação especial dentro da PGR americana, que é o DOJ, com o Bill Barr, e aí colocou, nesses 2 anos que o presidente está sob mandato de um Special Prosecutor,
ele não pode nomear pessoas para as autarquias, agências federais. Ou seja, 2 anos o Obama conseguiu travar o governo dele. Então isso foi alta traição. Isso vai vir à tona. Mas o fato é que essa cortina de fumaça que foi feita, criada, foi justamente para mostrar que o cara era senil, não tinha condições, que eu vi com meus próprios olhos. Os 600 mil crianças que entraram desacompanhados pela fronteira americana, acabamos de falar sobre isso, do escândalo da Save the Children, 1 milhão de crianças chegaram desacompanhadas da fronteira com o México, chega lá, criança de 7, 8 anos, 10 anos, desacompanhada, sem um pai, sem uma mãe. Me diz qual criança da Guatemala ou El Salvador consegue caminhar 3 países para chegar na fronteira desacompanhada, dizendo, e com um recadinho, né, dizendo, ó, liga para esse número que minha tia mora não sei aonde. Todo esse pessoal entrou na fronteira americana. Quando o Trump assumiu, 600 mil crianças não sabiam o paradeiro delas. Até meses atrás eram 300 mil, agora 60 mil crianças. Com 60 mil crianças, dá para lotar um estádio de futebol. Estão desaparecidas, sumiram. Só semana passada o Tom Homan, que é o Border Czar, encontrou 49 delas em situações degradáveis dentro de fazendas e pomares na Califórnia, algumas delas sendo tratadas como escravas sexuais. Isso tudo aconteceu, gente, em 4 anos de governo Biden. E parecia que o alvo tinha que ser o Trump o tempo inteiro para o povo ficar focado em uma coisa enquanto tudo acontecia. O Biden tem uma casa em Chesapeake Bay, que é perto lá da Virgínia, que ele era da Virgínia, né, senador pela Virgínia, quando ele era senador. Depois ele foi vice-presidente do Obama, depois presidente. E na casa dele, é uma casa de praia, tem um chalezinho no quintal, onde ele hospedava o serviço secreto dele, tá? Aí descobriu-se, o Elon Musk com o DOGE, que é o Department of Eficiência Governamental, descobriu que se pagava $300 mil de aluguel. O governo pagava aluguel, alugava a casa do Biden, a cabaninha no quintal dele, a própria casa do Biden, para o serviço secreto fazer a segurança do Biden, $300 mil por mês. Isso durante 4 anos, gente. Então, assim, aconteceu nos Estados Unidos exatamente o que está acontecendo no Brasil. Exatamente, só que lá a maré virou. A onda conservadora assumiu o governo e tudo está vindo à tona. Espero que no Brasil um dia isso aconteça também. Parece déjà vu, né? A gente vê agora no Brasil, 4 bilhões sumiram da educação, as crianças não terão livro de ciências nem de história, porque não tem dinheiro para imprimir. A gente tem 90 bilhões de rombo no INSS, mas as mídias só falam do Bolsonaro. Do Bolsonaro, da tornozeleira que colocaram no Bolsonaro, e agora falam do Eduardo Bolsonaro. Me diz você que está dentro dos Estados Unidos, não minimizando de forma alguma, por favor, não me entendam mal, a importância do trabalho feito pelo Eduardo Bolsonaro e todos os parlamentares, que a gente sabe não é de hoje, já tem 2, 3 anos, eu acompanho toda essa movimentação aí dentro do Congresso americano, avisando que o Brasil está escalando uma ditadura, que nós estamos indo por uma coisa autoritária muito ruim. Nós temos o próprio Elon Musk dentro do tal inquérito do fim do mundo. Então, assim, a gente percebe que isso tudo acontecendo aqui no Brasil e a mídia, assim, dando sempre só a importância a esse sobrenome Bolsonaro. Mas em tudo que o Eduardo fez e as sanções, de 0 a 10, quanto que ele contribui? Olha, difícil falar de 0 a 10, mas é muito menos do que as pessoas pensam. Eu diria muito pouco, porque chegou a hora do Brasil. Ele tem uma importância fundamental, a importância do trabalho do Eduardo Bolsonaro é informar as autoridades americanas exatamente o que está acontecendo no Brasil. Porque eu sou autoridade nos Estados Unidos e eu vejo as pessoas perguntando para mim, pessoas, senadores, deputados federais, que estão em comissões de relações exteriores no Senado, no Congresso, vem conversar comigo, o que está acontecendo no Brasil? Aí eu falo, você não sabe? É o trabalho deles saber isso. As pessoas não entendem exatamente qual é a teia política, a teia, a mistura empresarial dos campeões nacionais, dos interesses políticos, interesses escusos, interesses extranacionais do Foro de São Paulo, a pressão que eles fazem dentro da política brasileira, os interesses do Estado paralelo, do narco-estado, do Comando Vermelho, PCC, que tem nas instituições, no próprio judiciário, no próprio legislativo, no próprio governo. Então, assim, eles não entendem isso, porque para eles
Nós, eleitos nos Estados Unidos, estamos lá para servir ao povo e não se servir do povo. Eles não conseguem entender. Então, destrinchar o joio do trigo, o trabalho dele é fundamental, porque é uma pessoa que tem acesso e ele está fazendo isso. Agora, a hora do Brasil ia chegar de qualquer maneira. O Trump assumiu o governo, tem muitos problemas para cuidar. Tem lá a crise no Oriente Médio com o Hamas atacando o Israel, e aí você tem grupos proxies do Irã, que é o Hezbollah, o próprio Hamas e os Houthis. Então aquela instabilidade no Oriente Médio tinha que ser estabilizada primeiro. Estabilizou-se com o ataque ao Irã, e aí você tem todos esses grupos aí basicamente dizimados, e o Israel na verdade, agora o braço de ferro dos Estados Unidos ali naquela região, e os Estados Unidos se aliou agora com Israel também, no caso dos acordos de Abraão, que ele já fez no primeiro governo. O Biden parou com eles, ele retornou agora, então, ou seja, a estabilidade está vindo. A Síria aí caiu, a Síria já está se alinhando com a Arábia Saudita, inclusive patrocinou um encontro do Al-Jalani com o Trump. Você tem esse problemática. Você tem a problemática da Europa, que é a guerra na Ucrânia, que também tem a ver com a instabilidade no Oriente Médio, porque o Irã é fornecedor dos drones para a Rússia. Também o Irã vende petróleo no mercado negro para a Rússia. O Brasil compra diesel da Rússia. E o Brasil está esquentando nota fiscal de petróleo venezuelano para ser vendido no mercado negro, inclusive para a China. Ou seja, a China manda dinheiro e mercenários para a guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte manda munição e soldados, isso é fato, todo mundo já sabe. E o Irã manda também equipamentos e apoio logístico e compra coisas deles. Como o Brasil está inserido nesse BRICS, já era o planejamento do governo Trump está escrito lá no Mandate for Leadership do Heritage Foundation, que é um documento de 1000 páginas, esmiuçando todas as ações do governo Trump 2.0. O coordenador desse trabalho foi o Russ Vought, que hoje seria o secretário de governo dos Estados Unidos. É o cara que toca o governo americano, administra o governo americano. Esse cara fez esse projeto com a Heritage Foundation. 750 pessoas fizeram esse projeto juntos e quase 600 delas hoje trabalham em todos os níveis da administração Trump. No primeiro governo Trump, o Trump demorou 9 meses para poder colocar 90 pessoas no primeiro e segundo escalão. 9 meses. Nesse governo dele, quando ele assumiu no primeiro dia, já tinham quase 2.000 pessoas até o 5º escalão. O Trump no primeiro governo, 1.0, foi bobinho. Chegou achando que ele ia governar com o Deep State. Ele chegou agora preparadinho, quebrando o Deep State. Então a hora do Brasil já estava programada, já está programado no documento, que é o Mandate for Leadership. Então, se me seguir na social media, mauriciogalante.us no Instagram, você vai ver que eu coloco lá acesso ao documento, que é aberto ao público. E não interessando o que o Eduardo Bolsonaro faria, ou a deterioração da condição aqui de direitos humanos, a condição judiciária no Brasil, isso sim pode acelerar o processo. Mas a verdade é que o governo americano, nesse momento, 6 meses do segundo governo Trump, já está um pouco mais livre de outras responsabilidades internacionais. Existe também a problemática de Taiwan, da China, no Mar do Sul da China. Então, eles acharam por bem interferir agora, cobrar do Brasil, interferir economicamente para que o Brasil cumprisse os acordos que tem na Organização dos Estados Americanos e na Carta pela Democracia de 2001, a democracia interamericana, que o Brasil assinou, outorgou, e o Brasil não pode perseguir opositores políticos, tem que, por tratado com os Estados Unidos, inclusive todos os países da América Latina, exceto Venezuela e Cuba, promover os valores democráticos, promover eleições livres, promover instituições democráticas. É o que não está fazendo. Então os Estados Unidos nada mais está fazendo, usando sanções econômicas para forçar o Brasil a cumprir o que ele assinou. E o Eduardo Bolsonaro, qual o papel dele? Ele tem sido importante em educar essas pessoas que estão tomando essas decisões, educar, mostrar como é. Mas eu não acredito que o Eduardo Bolsonaro tem um botão vermelho que ele aperta e fala, mete uma sanção aqui, Magnitsky naquele ali, ó. Magnitsky naquele outro ali. Então ele não tem esse poder, mesmo porque o americano não daria esse poder para ele, porque seria uma outorga de soberania. E isso pela nossa Constituição, pelo funcionamento do Legislativo e Executivo, eu estou inserido no Legislativo, entendo como funciona, seria incabível e inconcebível. Mas ele é importante? Sim, é importante. Ele tem
trabalhado para conscientizar e explicar exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eu também faço papel, mas ele é o que aparece aí. Eu não posso aparecer muito, mas eu faço papel também. Pois é, então, na verdade, Maurício, a gente pode dizer que a condição geopolítica do mundo nesse momento, que é um momento de praticamente um terceiro conflito, um conflito que não é necessariamente bélico, mas que é um conflito de interesses, de estruturas, de estruturas de poder e tal. O Brasil foi perdendo uma condição democrática à medida que o nosso governo se alinha ao Hamas, se alinha ao Irã, se alinha ao BRICS, faz toda essa abertura completa para a China. Não sei se você sabe, chinês nem precisa visto aqui mais. E a gente aqui na Bahia tem empresas aí estabelecidas que nem tem funcionários baianos, tem só chineses, que entram agora sem visto, trabalhando, às vezes em condições, né, chinesas e não brasileiras. Mas, enfim, a gente percebe essa abertura enorme do Brasil para a China. E isso, por que o governo americano, a partir do Biden, permitiu isso, na verdade? Porque já existia um alinhamento grande, existe um alinhamento grande dessa esquerda ideológica comunista brasileira que hoje está no poder com o Partido Comunista Chinês, porque de democrática essa gente só tem o nome. Tudo é comunista. E nós temos hoje uma situação análoga ao comunismo aqui no Brasil. Por que os Estados Unidos, nesse governo Biden, de uma certa forma, abre mão do Brasil, um parceiro estratégico importante, né, dos Estados Unidos, e ajuda uma eleição que aqui também acabou trazendo esse comunismo, essa censura, esse cerceamento de liberdades, uma coisa que é contra, né, os americanos, para o nosso país. Por que eles financiaram isso? Acho que é a pergunta que todas as pessoas se fazem. Tiro no pé, né? Você acha que foi um tiro no pé? Eu acho que foi. Não, eu acho que foi um planejamento do Biden contra os Estados Unidos. Sim. É isso que eu acho, sim. Mesmo. Eu conversando longamente com o Mike Benz, nós tivemos essa conversa. Só que, para quem não sabe quem é o Mike Benz, e muitas pessoas ainda não estão informadas porque a mídia tira, o Mike Benz era o cara responsável por implantar esses programas da USAID no Brasil para nos censurar. Inclusive, a ordem dele, que ele já declarou, foi que no dia 1º de janeiro de 2019, ou seja, no dia que o presidente Bolsonaro entrou, a ordem de toda a imprensa financiada pela USAID era falar mal dele do dia 1º, o último dia de mandato, sem trégua em momento nenhum. Então, todas as notícias negativas que você ouviu do nosso presidente, umas exageradas, montagens de vídeo, tudo isso foi promovido e patrocinado pela USAID. E quem denunciou isso foi o Mike Benz, só para você saber. O Mike Benz era funcionário do Departamento de Estado americano e ele cuidava dessas políticas de conteúdo online e identificou esse programa da CEPS, que recebia dinheiro direto do Departamento de Estado americano, repassava para a USAID, e eles treinavam autoridades nos países para que essas autoridades cerceassem, prendessem, perseguissem pessoas que não fossem do interesse dos Estados Unidos se elegerem, que foi o caso do Bolsonaro. Ou seja, o programa de cerceamento, perseguição do Bolsonaro começou no primeiro dia de governo dele, 1º de janeiro de 2019. E o Mike Pence, quando o Trump saiu, ele passou a ser ativista de direitos fundamentais, de free speech, discurso livre na internet, e hoje faz um trabalho excepcional, porque ele mapeou todo esse podre da USAID, que basicamente foi um programa criado na época do ISIS, na época do governo Obama. Foi criado um programa de software, de inteligência artificial e tudo, para seguir as pessoas nas redes, para que elas não caíssem nas mãos da propaganda do ISIS. Lembra aquelas menininhas de 14 anos, 15 anos, pegando e sumindo na Inglaterra, os Estados Unidos, até Brasil, foram parar lá no Iraque e acabaram sendo estupradas, presas e mortas, né? E eles criaram esse programa para vigiar as pessoas na internet. Só que daí, quando o Trump ganhou a eleição, isso foi criado na época do governo Obama, quando o Trump ganhou a eleição, eles falaram assim, isso não pode acontecer. O povo não pode escolher um candidato populista que faça o desejo do povo, que cumpra o desejo do povo. O desejo tem que ser dos globalistas, o mundo tem que funcionar assim. Nós queremos continuar com a China sendo a fábrica do mundo, produzindo peças e insumos baratos para a BlackRock e a Vanguard, as conglomerados financeiros no mundo, que tem mais, o PIB deles é 10 vezes maior que o Brasil, tá? De uma empresa, de um conglomerado econômico. E
nós vamos patrocinar, nós vamos ajudar a tirar esses populistas do poder. Então, Le Pen na França, que também não pode concorrer. Tem o Georgescu agora, nesse exato momento, na Romênia, que também não pode concorrer, está preso. Temos o Bolsonaro, que está aí preso. Temos aí uma lista grande de gente no mundo todo. Tem o Navalny na Rússia, a gente conversou sobre isso outro dia, que para mim foi um movimento estúpido ele sair de onde ele estava da França, tentar voltar na Rússia, tentar se eleger lá. Foi envenenado na prisão, foi morto na Sibéria e acabou, ficou por isso mesmo. Então esse sistema todo de controle de mídia, de coordenação de mídia com o sistema jurídico dos países, sistema político, sistema empresarial dos países, está sendo utilizado no Brasil como foi utilizado nos Estados Unidos contra o Trump, desde o primeiro dia de governo dele. Acabei de falar aqui que criaram um hoax, né, que seria um factoide, que é essa colaboração russa na eleição dele, para poder travar o governo dele durante 2 anos. Travaram o governo dele durante 2 anos e depois veio a pandemia, para poder enterrar com pá de cal o governo dele. Então hoje você vê claramente que isso está acontecendo no Brasil. E não é novidade para ninguém. O próprio Barroso, quando era presidente do TSE, participou online, entra no YouTube e vê ele mesmo tendo treinamento com o pessoal da CEPS, que eu esqueci a sigla, mas é conglomerado para evitar discurso de ódio na mídia. Então isso é muito claro hoje nos Estados Unidos. E o que o Trump tem feito é completamente oposto. O Trump, nesse segundo governo, ele desmantelou a USAID, ele extinguiu a USAID. Extinguiu. Todos os programas de interesse do Departamento de Estado americano vão passar pelo Rubio. Por isso que o Rubio está angariando esse tipo de poder. E o Rubio sendo filho de cubanos, é o que eu já falei em vários... ele detesta o Foro de São Paulo, é lógico. Ele conhece a fundo o que está acontecendo. Eu digo para vocês, em 2 ou 3 anos, não se surpreenda se você vê a Cuba cair, você vê a Venezuela cair e voltar a ser democrática. Mas eles entendem que para isso acontecer, vai ser muito mais fácil se o Brasil retornar ao regime democrático no Brasil. Mas o Trump tem essa doutrina, que é a América primeiro, America First. Por doutrina, o Departamento de Estado americano hoje não vai interferir diretamente nas eleições num país vizinho, como os Estados Unidos fez na eleição de 22 aqui, que é fato. Mas ele vai fortalecer as instituições democráticas, instituições multilaterais, Organização dos Estados Americanos, a OEA, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, o Fórum Internacional, Tribunal Penal Internacional, a própria ONU, para que elas façam pressão para que os países cumpram seus acordos internacionais, porque é esdrúxulo o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil assinou a Carta pela Democracia Interamericana em 2001. E o Brasil descumpre todos os itens da Carta. Se não me engano, é 1, 2, 3, 4, 7 e 19. O Brasil está descumprindo isso. Então, forçar esses países a cumprir sob sanções, sob pena de sanções econômicas, é um caminho em que os Estados Unidos não volta a ser a polícia do mundo, não mete o bedelho na soberania dos outros. É essa a linha de ação do Trump agora. Ou seja, eu só quero parceiros comerciais que estejam alinhados aos valores democráticos que eu defendo. Sim. Essa é a posição do Trump. Essa é a posição dele. E não tem outra posição. O governo Lula, vocês sabem, nem sequer ligou para cumprimentar, muito pelo contrário, chamou ele de nazista. Não uma vez, várias. Nós tivemos aquele espetáculo terrível, né, da primeira-dama também xingando o Elon Musk. E, assim, tudo isso foi contribuindo para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento em que o Brasil se antagoniza com os Estados Unidos a partir dos seus valores. Então, não é pessoalizado, como a mídia está tentando vender, que isso tem a ver com um ou com outro. Isso tem a ver com esses tratados que foram assinados há muito tempo e dos quais o Brasil sempre se orgulhou de ter. E agora a gente está criando um factoide aqui no Brasil, a mídia, né, de que isso nunca aconteceu, os Estados Unidos são um grande parceiro e o Brasil não fez nada. Sim, o Brasil fez muitas coisas erradas nesses últimos 2 anos e meio. Se afastou dos Estados Unidos, se aproximou de ditaduras, fez perseguições políticas, pessoais. Está todo esse problema aí de criar um golpe mentiroso, como aconteceu nos Estados Unidos, e o Trump está olhando isso. Lógico, porque a primeira coisa que o Trump fez quando assumiu foi anistiar todos esses inocentes que foram presos nos Estados Unidos por causa do 6 de janeiro. Então, evidentemente que para o governo Trump salvar
Todas as nossas velhinhas do 8 de janeiro, dessas penas absurdas, também faz parte do que ele entende como justiça. E eu acho que isso é muito fácil de entender. Se não fosse só a questão pessoal da justiça, tem a questão do tratado, tem a questão da nossa Constituição e tem a questão de que nós estamos numa democracia judiciária, como já foi a Venezuela. A Venezuela não se implantou uma ditadura à toa, ela contou com todo o judiciário para que isso acontecesse. Então, nós estamos exatamente nesse momento, e o Trump é um homem inteligentíssimo, evidentemente sabe disso tudo, não é alguém que lida com bravata, nem muito menos joga truco. Aliás, o Trump, só para começar, nem beber bebe, só para vocês saberem. Ele só bebe Coca-Cola. Então, é mais fácil entender. Diet Coke. Diet Coke. Só Diet Coke. Né? Inclusive, eu brinco com meu filho, que também só toma Diet Coke, eu digo, eu vou botar um botão igual ao do Trump, e aí vou te trazer um Diet Coke. Mas é importante, né, Maurício, que as pessoas entendam isso, porque a mídia vem enrolando as pessoas, tentando dizer para a opinião pública que essas sanções são uma maldade do Trump contra o Brasil. Na verdade, elas não são uma ação, elas são uma reação. Uma reação a várias quebras institucionais que o nosso Brasil tem feito. E não deve ficar só nos Estados Unidos. O que você acha que tem alguma condição de se escalar essas sanções para a Europa, por exemplo? Sim. Deixar bem claro que o ouvinte, a pessoa que vê esse podcast, vai se perguntar, mas sim, o Trump quer impor aqui o modelo de justiça americano, sendo que lá a justiça em qualquer lugar, ela segue padrões culturais e padrões constitucionais que são diferentes em cada país. Não quer. O fato é que o Brasil se tornou uma ameaça real no campo geopolítico. Então, não é só a questão da perseguição de opositores políticos, de sentenças absurdas, do processo judiciário executivo conluiado contra o judiciário executivo conluiado contra o legislativo. Basicamente, o Congresso e o Senado já são nulos no Brasil. Não é só isso. O Brasil, o governo brasileiro, autorizou a vinda de navios iranianos atracados no Porto do Rio de Janeiro. E isso é grave demais. Durante os ataques, Israel estava atacando o Irã e estava em guerra com o Irã e inclusive engajado com os Houthis e com o Hamas. Você teve duas visitas de aviões do governo iraniano ao Brasil, 26 de abril e no dia 6 de junho. Pousaram em Brasília, insígnias do Irã, a mídia aqui não mostrou nada disso. Não tem boletim de carga, não tem informação que eles vieram fazer aqui, nem nada. O Brasil tem muito a explicar. O Brasil tem muito a explicar por que a atividade na fronteira com o Acre de pessoas do Hezbollah foram encontradas. Os Estados Unidos têm inteligência, sabem onde estão esses elementos na fronteira com o Acre, sendo que o Hezbollah é proxy do Irã. O Irã assinou tratado de cooperação estratégica com a Bolívia. No início de 2024, a Bolívia, que é o maior produtora de cocaína da América Latina, vizinho do Acre. Então você tem elementos do Hezbollah lá, basicamente é alarmante. E quando o comandante do Southcom, que os Estados Unidos unificou o Continental-Com e o Southcom num comando único, o almirante, esqueci o Halsey, não é Halsey, é outro nome, Alvin, veio visitar o Brasil aqui, isso 2 meses atrás, visitou os comandos militares brasileiros, o comando do Exército, e pediu para fazer uma visita ao Acre. Foi negado o acesso dele, dizendo que eles não estavam preparados para levar ele no Acre. Ou seja, fora isso, o Brasil não quis também nomear, os Estados Unidos pediu para classificar o PCC, o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, como entidades terroristas transnacionais. Por quê? Porque 18 elementos do PCC foram presos no estado de Massachusetts no início do ano, em fevereiro ou março, com armamento pesado, e esse armamento entrou pela fronteira do México, entrou pelo Canadá. O problema agora no estado americano é a fronteira do Canadá. Dos últimos 78 terroristas internacionais procurados na lista de terrorismo internacional, 6 deles entraram pela fronteira do México, 72 entraram pela fronteira do Canadá. Muito pouca gente sabe que isso resultou aí no afastamento do Trudeau. Não só esquentando nota fria de empresa chinesa, botando made in Canadá para entrar nos Estados Unidos com alfândega diferenciada, problema de fronteira do Canadá. Então, os Estados Unidos pediu para o Brasil fazer isso, o Brasil não fez.
4 pessoas do Comando Vermelho foram presas na fronteira do Texas também, com armamento pesado. Então os Estados Unidos têm um problema de segurança nacional. Qual era? Fronteira aberta, 60 mil pessoas por ano morriam de overdose de fentanil. Já esse ano estão esperando quase metade cair. É quase igual ao do Brasil. Você começa a fazer coisa certa, o governo Bolsonaro caiu de 50 mil homicídios por ano para 25, 23 mil, quase 50%. Agora subiu. Voltou de novo a 50 mil. Então, quem é a população mais prejudicada com isso? É a própria população humilde que vota na esquerda. São os negros, os mais desprivilegiados economicamente, os próprios gays, as próprias mulheres, né, que odeiam aí as opções da direita. Nos Estados Unidos não é diferente. Então, hoje, a fronteira do sul dos Estados Unidos está selada, está controlada. A fronteira do Canadá está a caminho de ser controlada. Os Estados Unidos estão contando com parceiros internacionais para coibir o crime transnacional e o Brasil não quer colaborar. Não só não quer colaborar, como se alinha a China, você acabou de falar aí, se alinha a China, dando acesso à China a elementos estratégicos dos Estados Unidos, como a China, uma empresa chinesa, comprou aí uma mina de urânio. Né? Mas que urânio é de baixo teor, que eles não podem usar urânio. É mina de urânio. Não é mina de cacau, não é plantação de cacau, não é petróleo, é mina de urânio. Então, o Brasil tem muito a explicar e tem dado poucas respostas. Eu acho que esse rumo de colisão vai continuar enquanto tivermos o governo fazendo o que está fazendo no Brasil. E os Estados Unidos entendem isso. Vai ter uma virada com a ajuda dos Estados Unidos pode fazer muito, mas não pode fazer tudo. Tem que contar com o engajamento da sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, mais os empresários, porque já que o Congresso não funciona, as Forças Armadas não querem fazer nada, e o Executivo e o Judiciário estão colocados, e o Congresso não tem mais poder, sobrou o povo pelo povo e os empresários pelo povo. Tem que se juntar para fazer alguma coisa. Essa questão dos empresários, para mim, é muito, né? Bate muito, porque meu avô foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, veio da indústria do vinho. Meu pai foi presidente 2 vezes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Eu participei no início da minha vida da Associação de Jovens Empresários. Hoje eu perdi um pouco digamos assim, da vontade de fazer política empresarial, justamente pela leniência da classe empresarial com a classe política. O que eu mais escuto eu sou empresário, não quero me meter em política. Mas, querido, o 50% de tarifa vai cair na sua cabeça por um problema político e não por um problema seu. Então, essa falta de visão entre empresários e políticos que acabou criando a grande elite brasileira que hoje, quem tem jatinho? Eu conheço pouco empresário que tem jatinho, mas político, quase todo mundo tem. Então, assim, nós estamos vivendo uma classe política que se serve do Estado e não serve ao Estado, já arraigada nos mais diferentes partidos de centro, de esquerda, todos. O tempo todo, de quando acabaram com a monarquia, são os mesmos grupos, são as mesmas famílias, são as mesmas coisas, tomando conta do nosso Brasil, e os empresários ali... mas eu falo com esse, eu falo com aquele, não vejo essa luta toda. E agora tenho dito, as entidades empresariais inteiras publicaram uma nota, semana passada, 180 entidades, pedindo que o governo abra a negociação. Quem do nosso governo será ouvido pelos Estados Unidos? Galante, me conte aí. Bom, nos Estados Unidos é completamente diferente, né? O empresariado se engaja na política, não é que eu sou empresário e não me meto com política. A minha campanha foi apoiada pelos maiores empresários da cidade, porque viam na minha figura uma pessoa que tem pensamento disruptivo. Eu sei criar um negócio do nada, eu tenho ideias, né, que já foram provadas e testadas, e eles fazem questão de apoiar, fazem questão de dizer a empresa patrocina, deixam você colocar cartazes nas empresas deles, nos mercados deles, nos terrenos deles, sabe? E aí o empresário brasileiro falar que não se mete política, é a política que vai definir quanto você vai pagar de imposto, né? E infelizmente eu acho que esse engajamento é uma visão distorcida de como funciona o Estado, ou seja, os eleitos, eles rodam o Estado, eles estão lá para servir ao povo e não se servir. E quem vai representar os empresários aqui, eu sei de uma coisa, eu não sei quem vai representar, tenho até desconfiança, mas eu sei que se não forem representados,
as empresas grandes brasileiras aí, vamos fazer uma lista aí, né? Então, você tem Ambev, que são os mesmos donos do grupo aí, dono da Americanas, teve esse problema grande com a Americanas aí. Você tem a JBS, você tem a Gerdau, são as maiores que vêm primeiramente aí. Tem vários grupos, a Cosan até. Você tem grupos aí que funcionam nos Estados Unidos, estão listados na Bolsa Americana, eles captam dinheiro. Quando você lista a sua... Basicamente, para quem não entende muito de como eu quero crescer minha empresa e eu quero esticar eu quero investimento na empresa. Ou você tira do seu bolso, do seu lucro, e aí é o investimento interno, ou você capta externo. Para captar dinheiro externo, ou você bota a sua empresa na Bolsa de Valores brasileira, ou na Bolsa de Tóquio, ou ninguém bota na de Cuba, né? Não, eu não entendo. Ninguém põe na da Venezuela. Mas você põe na de Tóquio, você põe na de Nova York, você põe na da Europa, você põe nas bolsas grandes, onde as pessoas que acreditam na sua empresa, sabem do potencial dela, vão lá e compram ações. Que seja $1.000, $3.000, $4.000, aí você levanta 10, 20, 200, 300, 400, $1 bilhão. E você é uma empresa aberta e você usa esse dinheiro para expandir a sua empresa. Então, várias empresas do Brasil estão listadas na Bolsa de Nova York, captando no mercado americano e operando nos Estados Unidos. Então você tem uma Gerdau aí que é participação de 20% do aço produzido nos Estados Unidos é da empresa brasileira. A JBS, 30%, 38% do mercado de carnes. A Embraer, 18%, 19% da empresa da indústria aeronáutica nos Estados Unidos. Então, se eles não forem representados, lembrar os empresários brasileiros, ser listado numa bolsa americana é privilégio, não é direito. É privilégio. Ser listado numa bolsa de Tóquio é privilégio, não é direito. Ser listado numa bolsa da europeia é privilégio, não é direito. Vê lá se você tem alguma empresa venezuelana listada na Bolsa de Nova York. Não tem, porque o governo tem regulamentações, o Estado americano tem robustez para criar regras para impedir empresas de nações adversárias dos Estados Unidos a listarem diretamente suas empresas na bolsa. E isso é uma realidade que eu já alertei o presidente Trump, fiz um vídeo, entreguei para pessoas próximas que entregaram para ele, falando isso. Olha, eu acho que o melhor remédio para o Brasil seria chamar essas empresas e falar, olha, quer brincar aqui no playground? A bola é minha. Então, para brincar no playground aqui, você vai ter que arrumar o seu playground lá. Porque é um conceito fácil, né? As pessoas falam, como que a Embraer é uma das maiores empresas de aeronáutica do mundo e vende tanto para os Estados Unidos, para a Europa, para todo quanto é lugar, né? Porque os aviões são feitos em São José dos Campos e algumas outras plantas, que a Embraer também tem planta de construção na Flórida, e de montagem e manutenção, inclusive na Fort Worth, agora em Alliance Airport, está abrindo das maiores mecânicas da Embraer no estado do Texas, nos Estados Unidos. Por quê? Porque o avião segue padrões internacionais. O avião tem padrões de segurança, padrão de conforto, padrão de viabilidade econômica, então o produto é aceito no mercado. A Volkswagen é a mesma coisa, produz carros que tem que ter padrões de segurança e conforto para poder ser exportado para lá. Só que o Brasil não tem esses padrões políticos e comerciais dentro do Brasil. E quer pegar empresas e exportar. E quer que a empresa, da maneira que ela é estruturada no Brasil e que recebe dinheiro espúrio, já é fato isso, né? Que empresas grandes brasileiras recebem dinheiro espúrio, seja ele emprestado pelo BNDES, que pega emprestado do banco chinês, ou seja, organizações espúrias dentro do Brasil que estão dominando aí mercados, né? Então não é segredo para ninguém. Até o governador Tarcísio falou aí que o PCC é um dos maiores investidores em postos de gasolina em São Paulo. Descobriram isso. Então esse dinheiro sujo no Brasil está irrigando empresas grandes, e essas empresas, se estiverem fazendo negócio nos Estados Unidos e se não estiverem em compliance com as regras do mercado americano, não serão mais bem-vindas. E eu acredito também na Europa. O chefe lá da OTAN já avisou que vai impor 100% de tarifa no Brasil se continuar comprando óleo diesel da Rússia. Então assim, como que o Brasil... O presidente Lula falou semana passada que vai continuar comprando. Então vai tomar 100%. Então, por que na questão a gente conversa muito sobre o sistema eleitoral? Eu fiz a minha parte. Em 16 de novembro do ano passado, mandei uma carta direta ao presidente Trump, recém-eleito, pedindo para ele não reconhecer o resultado das eleições de 2026 no Brasil, se o Brasil não tiver dados agregados. Eu não inventei isso. Os Estados Unidos, eu apenas relembrei que em 1º de agosto de 24, o governo Biden não reconheceu as eleições na Venezuela porque eles não mostraram dados agregados.
Eles têm urna de terceira geração, que tem impresso, e não mostrar os dados agregados. O voto impresso. O Brasil não tem isso. O Brasil é o único país, e o Butão, que tem uma urna que não provê dados agregados. Ou seja, nós produzimos aviões de primeira qualidade e exportamos. Justo. Produzimos outras coisas. Indústria de bebidas, a indústria de carnes, indústria de aço. Nós temos padrões internacionais comerciais. Como não podemos ter padrões eleitorais internacionais e agora esperamos sermos reconhecidos na ONU, na OEA? Não vai fazer isso. Porque enquanto o Brasil não se adequar ao sistema eleitoral transparente e eficaz, o Brasil vai entrar para a lista de pares, que é Venezuela, Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua, Irã. E eu me pergunto, é isso que o empresariado brasileiro quer? Porque é para isso que está se encaminhando. Às vezes a sensação que eu tenho, né, é que o empresariado não está nem acordado do tamanho do problema que está metido, na verdade, né? Porque às vezes eu sinto muito isso, às vezes até as pessoas que trabalham comigo, a gente fica tão, como empresários, tão submerso do seu trabalho que não tem nem, às vezes, nem tempo, ou se informa mal, né? Se informa a partir de uma mídia que não traz a verdade, então você cria algumas ideias ou algumas esperanças que não são exatamente verdade, e aí isso tudo vai escalando. Nós temos dito aqui sempre, né, e sempre que eu abro a boca, quem me segue aqui sabe, que a situação do Brasil não está ruim à toa, está ruim por uma série de medidas que estão sendo tomadas na geopolítica mundial, nos alinhando aos países da cortina de ferro. Hoje não é mais a cortina de ferro como era na Rússia, mas é quase isso. E o plano do Foro de São Paulo é transformar a América Latina nesta cortina de ferro. Como o Brasil é o maior e mais rico país da América Latina, se o Brasil se desenvolve, evidentemente a América Latina inteira, por ressonância, vai se desenvolver muito mais. E aí, quando o Brasil começou a se desenvolver com o governo Bolsonaro, imediatamente os Estados Unidos e esses que não querem que você prospere, foram atuar para nos jogar de novo numa situação de pária internacional, que é a que nós estamos hoje. Então, não existe nada no Brasil hoje que diga que o Brasil é bem visto em quase todos os lugares do mundo. Então, isso é bem grave. Acho que o Brasil nunca viveu uma crise diplomática desse tamanho. Primeira vez na história, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. Temos história de relações internacionais excelentes com os Estados Unidos. Enviamos 25 mil soldados para a Segunda Guerra Mundial lutar ombro a ombro com o 5º Exército Americano, General Mark Clark. Nós temos aí... chegar nesse ponto é um trabalho de anos, é um trabalho... o que você mesmo disse, é um trabalho de formiguinha, não acontece noite por dia. Muita gente envolvida, muita gente também não envolvida. Então, assim, você peca por omissão também. Então, eu acho, assim, eu pessoalmente, como empresário, tenho o meu viés ideológico, claro que eu sou conservador, mas eu acordo de manhã, eu leio a CNN, eu leio o ABC News, que é 90% do que eles falam do Trump é sempre negativo, é sempre ruim, é sempre escândalo e tal. Mas também leio a Fox, também leio o Epoch Times, eu também leio outros jornais, para eu ter essa visão dos dois lados, para eu saber exatamente o que está acontecendo. Mas sim, gera espanto pessoas educadas, informadas, com empresas bem-sucedidas, sendo míopes, né, por escolha, se tornaram míopes por escolha, e isso vai prejudicar. Hoje o mundo vive uma situação diferente, você acabou de falar, e o cerne da questão. Você viu o J.D. Vance, quando foi na Feira Internacional de Segurança em Munique, ele deixou claro isso, falou, olha, não faz sentido os Estados Unidos fazer parte da OTAN para estar financiando uma guerra com países que estão perseguindo os seus dissidentes políticos, os seus opositores, dentro da Alemanha, dentro da França, dentro da Espanha. A Espanha está lá com 1% ainda de investimento em defesa. Os Estados Unidos exigia, o Trump no primeiro governo exigiu 2% de todos os países da OTAN de investimento em defesa. Riram da cara dele. Ele saiu 4 anos, a Espanha ainda continuou com 1%, a França continuou com 1,6%. Ele simplesmente, o J.D. Vance foi lá, falou para eles, olha, nós vamos sair da OTAN se vocês não investirem X. Esse X ninguém falou. Um mês depois o Trump chegou lá, certamente o papo de bastidor foi, eu estou saindo. E aí o pessoal, o que você quer para não sairmos? 5%. Para você,
para o brasileiro, ou para a pessoa que assistir esse podcast, ter uma ideia da magnitude das coisas, os Estados Unidos hoje investe 2,3% do PIB em defesa, que é 1 trilhão de dólares em defesa. E esse 1 trilhão de dólares vai se tornar 2 trilhões de dólares em defesa em 5 anos. Os Estados Unidos vai dobrar o investimento em defesa em 5 anos. E exigiu que a Europa faça o mesmo. Então, pensa um país que tem 660 bases militares no mundo inteiro, 2 milhões de soldados, a maior potência bélica da história da humanidade, 3 vezes maior que o Império Romano, vai dobrar o seu investimento em defesa em 5 anos. E o Brasil continua com pífios 1,1% do PIB e desmantelando as Forças Armadas. Nós estamos remando no contramão da história ou não? Não, diz que a FAB nem decola mais a partir do dia 13 de agosto, mesmo para ministro, porque não tem dinheiro para comprar o combustível. Essa aí eu gostei. Essa parte tá boa, Essa né? parte tá boa. Esses dias um parou aqui na coisa em Salvador, pleno domingo, 2 da tarde, o avião ficou 1 hora na pista porque um avião da FAB estava com problemas, tinha vindo trazer um ministro em pleno domingo para Salvador. Para passear. Isso não acontece nos Estados Unidos, né? Então, assim, o salário de vereador, eu não tenho salário, $250 por mês de ajuda de custo, eu divido uma assessora com outros 3 vereadores, não tem verba de gabinete, não tem carro, e isso é prefeito, vereadores, deputados estaduais, só ganha salário de deputado federal. Deputado federal, aí você ganha, o que você ganha, você perde, né? Porque ganha lá $160 mil por ano, certo? Vamos fazer a conta. Que dá $12 mil por mês, $13 mil por mês, mais ou menos. Mas você tem que morar em Washington, né? Você já viu quanto que é? Não tem apartamento funcional não lá. Não tem. Quanto que era o aluguel lá em Los Angeles? Caro. Caríssimo. Um aluguel em Washington não sai por menos de $6 mil, $7 mil. Não sai por menos. Não. E aí você tem que ganhar... Aliás, um apartamento médio em qualquer lugar do mundo é mais ou menos isso. 7, 8 mil. Você ganha menos aqui. $160 mil, tem que pagar a sua passagem, ou seja, toda segunda-feira você tem que ir para Washington e voltar. Vai aí por semana $1.000. Então você vai gastar $4 mil por mês. Mais 7 de aluguel já foi os $12 mil. Acabou. E aí você tem que comer, pagar teu celular, e aí você tem uma verba de $500 milhão, que é a verba de gabinete, para contratar todo mundo, fazer o serviço. Que o gabinete em Washington, menos que 3 pessoas, 4, mais o gabinete que você tem lá. Eu não quero ser deputado federal, não quero. Eu vou ter que pagar para ser deputado federal. Ainda tenho filho pequeno, não vou ficar longe de casa, mas vereador, prefeito, ali, enquanto estiver fazendo política local, para mim, muito bem. Mas política é aquilo, você não escolhe o que você vai fazer, política acontece com você, né? É o que eu digo, né? Acabei saindo também candidata a deputada federal, acabei não me elegendo. Hoje dou graças a Deus, porque acho que assim, como me comunicando com vocês, eu posso ser um agente de transformação ainda mais importante. Mais efetivo. As redes sociais deram, assim, para as pessoas que têm essa vontade de contribuir, um holofote, apesar de toda a censura, porque eu estou de Shadowban também toda hora, assim, eu já até dou risada. Já estaria inelegível. Até a minha conta do X roubaram. Hackearam e roubaram. Ideias boas têm que ser roubadas, né? Eu sou a única pessoa que roubaram uma conta do X, tive que fazer um BO e não adiantou nada. Mas, enfim, um hacker roubou lá nos Estados Unidos a minha conta. Quer dizer, a pedido de alguém, provavelmente. Então, assim, ainda assim, conseguimos fazer, né, todo esse movimento, todo esse barulho. Muitos brasileiros já na rua, apesar da convocação ser para domingo que vem. Uhum. Os brasileiros lá, apesar de não poderem mais ocupar a pasta dos 3 poderes, que foi fechada na sexta-feira, pelo senhor Alexandre de Moraes. Foi reescrita a Constituição, né? Foi. Infelizmente, a praça não é mais do povo. A praça agora é do Supremo. Supremo é maior que o povo é supremo, né? Precisamos resolver essa questão no Brasil antes de mais nada. Então, esses senadores não vão ser recebidos por ninguém. Parece que, não sei se é verdade ou não, mas parece que estão querendo se aproximar do Obama para ser interlocutor deles lá. Eu ouvi isso também. Saiu em toda a mídia. Mostra que eles não têm conhecimento nenhum, absolutamente nenhum, sobre política americana. Seria o pior interlocutor que eles pudessem encontrar, porque o Obama capitaneou um processo fake contra o Trump, que ele tinha sido ajudado pelos russos. O Kash Patel descobriu aí os e-mails e as comunicações internas, que tem que, por lei americana, tem que ficar 7 anos guardados, foram criptografados, descriptografados, e a Tulsi Gabbard, a diretora de inteligência nacional, expôs aí há 4 dias atrás. E eles foram indiciados, o Obama inclusive foi indiciado criminalmente pelo Departamento de Justiça, pelo PGR, e estão aí na fila para serem presos e condenados por alta traição. Vocês acham que o Obama vai ser o melhor interlocutor para senador brasileiro? É aquilo, eu acho que
o político brasileiro tem que entender que os padrões de política norte-americanos, não vou dizer que não existe o lobby, tá? Existe o lobby em tudo quanto é lugar. Lá o lobby é permitido nos Estados Unidos. Mas o político americano, em geral, sim, ele precisa do lobby, ele precisa dos doadores. Falar a verdade, a eleição na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos é a cada 2 anos. E eu já escutei, né, o meu próprio coordenador da minha campanha, o meu estrategista de campanha, ele foi um senhor, já está velhinho, mas é um cara maravilhoso. Ele foi parte do gabinete do Reagan. Então conhece todo mundo, ele conhece todo mundo. E ele falou assim, Maurício, no momento que o cara entra para ser deputado federal, no dia seguinte ele está procurando dinheiro. Ele está caçando dinheiro. Porque ele tem que fazer campanha constantemente, porque é cada 2 anos reeleição. Lá não tem fundo partidário, esse negócio, nada disso. Não tem, isso não existe fundo partidário. Lá o fundo é empresarial. Existe o fundo eleitoral, que é o fundo empresarial, que é permitido, mas a empresa tem que ser uma LLC, tem que ser certo tipo de empresa para evitar conglomerados poderem botar dinheiro limitado na campanha. Você tem limites de despesa, você tem transparência total, você tem que, cada 6 meses, mostrar as suas finanças e lá é monitorado, é comparado com quanto você tinha, quanto você tem agora. Assim, eles olham para a gente como realmente uma república de bananas. Infelizmente, o Brasil nunca mudou esse estereótipo de um país corrupto, é um país governado por corruptos, república da banana, onde tudo pode acontecer, e eles acham uma ousadia políticos brasileiros irem lá pedir para fazer alguma coisa errada, né? Tipo, não taxa o Brasil, não. Deixa eu continuar perseguindo opositor político, deixa eu continuar prendendo 300, 400 pessoas aí sem processo legal, sem individualização da pena, deixa eu continuar participando da OEA, deixa eu continuar fazendo isso e deixa eu vender meu produto aqui para você. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer mesmo porque... Nem adiamento, né? Nem adiamento. As empresas americanas já estão felizes com tarifa... as empresas do o agro americano se reuniu semana passada para comemorar e pedir para aumentar a taxa sobre os produtos do agro, da JBS, da carne. Os produtores de carne dos Estados Unidos, especificamente a Associação de Produtores de Carne do Texas, estão pedindo, fazendo lobby no Congresso, para que, especificamente de carne, seja dobro do imposto, da taxa. Por quê? Porque eles sabem que produtos como a carne, como o avião da Embraer, como o aço do Brasil, são empresas multinacionais brasileiras que sabem fazer as coisas, que têm um produto excelente. Eles querem proteger o mercado deles. E aí esses caras são os mesmos que dão para os senadores e deputados federais lá. Quem é que vai ter mais leverage? O pessoal que conhece você localmente, que emprega os seus eleitores locais, ou um cara que vem do outro país pedindo fafari-faró, me ajuda aqui e não me taxa. É isso. Então, praticamente inútil. Podemos contar no dia 1º de agosto com as taxas de 50%. Tá perto, né? Falta uma semana, gente. Sexta-feira é dia 1º de agosto. Afetou demais no meu segmento, que é o segmento de imóveis, né? Um segmento difícil de fazer negócio com os Estados Unidos, porque o nosso principal competidor no ramo de imóveis é a China. E a China, a gente sabe que o preço da mão de obra, os subsídios, desde o alumínio até outros insumos, né, com preço mais baixo, acabam inundando os Estados Unidos com produto made in China com preço extremamente competitivo. E nós do Brasil viemos desde que o Paulo Guedes assumiu na Apex, fazendo um trabalho de vender o Brasil como alguém que, além de produzir um móvel barato, produz um móvel de qualidade, como os italianos, como os europeus. Sim. A gente tem levantado, digamos assim, o Brasil num nível mais alto do que aquela competição mais básica efetuada pelos chineses. Todos esses com sérios problemas agora nos Estados Unidos, alguns com rede de lojas, inclusive. Então, um problema bem grande que vai fazer com que o produto brasileiro fique mais caro no mercado americano, é fato. Até onde ele vai continuar tendo mercado é a pergunta que a gente está se fazendo. Talvez não caibam vários produtos, né, do Brasil hoje no mercado americano com essa taxa de 50%. Com certeza todos os agrícolas perdem, né, porque são commodities. Aeronáutica, indústria aeronáutica, que são peças caríssimas, né? Produção aeronáutica, várias outras indústrias perdem sim. Então,
Estamos num momento complicado. Então, você que pode fazer algum lobby, e eu acho que só temos uma solução, na minha opinião, na minha humilde opinião. A única solução que passa qualquer tipo de diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos vai de encontro à anistia desses presos do dia 8 de janeiro, ao fim da perseguição aos candidatos de direita e, principalmente, a cessar e colocar o ex-presidente Bolsonaro no próximo pleito, numa eleição que permita a contagem dos votos. É isso? Exatamente. O meu pedido em novembro do ano passado para não reconhecer a eleição se não houver um processo rígido e transparente e em conformidade com os padrões internacionais está em pé. Já fiz o pedido novamente. Ele citou isso na carta, o presidente Trump citou isso na carta, que não ia reconhecer se o presidente Bolsonaro não pudesse concorrer, e eu reforcei, olha, não é só ele concorrer, é o processo ser certificado internacionalmente. Eu vejo o empresariado tem que se engajar, porque o empresariado se engaja nos Estados Unidos, o empresariado se engaja em todos os outros países do mundo também, e não tem por que não se engajar aqui. Acho que é a hora de farinha pouca, meu pirão primeiro, Brasil, acabou. O Brasil tem condições, e eu penso grande, tá? Eu vejo sim, o setor de imóveis pode sofrer agora, mas eu vejo futuro brilhante pela frente. Tá? Esse 50% que o Brasil está tomando agora, a China estava tomando 145%. Tá? Abaixou, né? Abaixou porque estão fazendo um acordo. Mas o acordo com a China envolve, um acordo temporário em que os Estados Unidos está transferindo todas as empresas americanas da China. Essa é a ordem. Essa é a ordem nos Estados Unidos. Se aqui a mídia já não falou, eu estou falando. Só nesse primeiro semestre foram 8 trilhões de dólares de reinvestimento nos Estados Unidos de empresas que estavam baseadas na China. Os Estados Unidos estão com um planejamento estratégico para daqui a 4 anos desacoplar da China. Desacoplar da China, porque a China tem interesse em invadir Taiwan, a China tem interesse em ser hegemônica no Mar do Sul da China, a China tem interesse em subjugar os países que têm acordo do Belt and Road com ela, que é o acordo da Rota da Seda com ela. O Brasil não assinou esse acordo para fazer proselitismo político, mas está muito mais avançado do que países que assinaram acordo, que nem Colômbia, em tratados tipo a Rota Bioceânica, para exportar direto para o porto de Xangai, no Peru, a ferrovia aqui no norte, Ferronorte, para exportar direto para lá. E o canal novo na Nicarágua, né? Então, o canal da Nicarágua, que já é um projeto mesmo antes, da época do canal do Panamá. Se eles fizeram o canal da Nicarágua, eu acho que nem precisam, porque com essas vias de rotas de exportação no Brasil, ele já bypassa o canal do Panamá. Mas assim, os Estados Unidos entendem que o adversário estratégico do futuro, em aí 5, 10 anos, dos Estados Unidos vai ser a China. Se isso vai ter uma guerra no futuro, não é questão se vai ter ou não, é questão de quando vai ter. E como será. Então o Brasil os Estados Unidos conta com o Brasil como um aliado estratégico no hemisfério ocidental para controlar as vias de acesso no Atlântico Sul. Essa questão o posto avançado de observação ali na Fernando de Noronha e também em Natal, na base aérea que os Estados Unidos ajudou a implantar na Segunda Guerra Mundial, que ajudou a proteger os comboios, não só da borracha do Brasil, como do aço do Brasil, para ir para os Estados Unidos, os forças de guerra americanos. O Brasil foi muito importante nisso. Tem até um livro bacana, né, que é os Heróis da Borracha, né, Soldados da Borracha do Brasil. Aí, mais de 30 mil morreram de febre amarela, extraindo borracha na Segunda Guerra Mundial para o esforço de guerra. Eu vejo como o Brasil precisa hoje urgentemente de um plano estratégico. Eu falei isso em vários lugares, falei até na Jovem Pan, no Pânico. O Brasil não tem um plano estratégico de 5, 10 anos, 20, 25 anos. Não tem. Não, a sensação que eu tenho não tem um plano estratégico. Esse governo entrou sem plano. O único plano bota os meus cupincha, deixa todo mundo meter a mão na botija. O plano deles é o Foro de São Paulo. Eles têm um plano desde 89. Eles não têm um plano para o desenvolvimento do Brasil. Eles têm um plano de dominação do Brasil através da China. Utilizar serviço de inteligência chinesa. Todo o carro da BYD que você compra é proibido nos Estados Unidos. BYD é proibido agora no Israel. Eu não compro carro chinês por quê? De jeito nenhum. Porque eles já identificaram, o serviço Mossad já identificou que os carros da BYD são plataformas de inteligência. Você tem câmeras gravando sua voz, tem reconhecimento facial, você tem geolocalização. Ou seja, você viu aqueles carros que foram dados aí para o STJ? Então vamos lá. O pessoal do STJ ganhou um carro de graça da BYD. Então os ministros do STJ estão andando de carros da BYD, sendo gravados o que eles conversam dentro do carro,
o reconhecimento facial de quem entra no carro com eles, aonde eles vão, aonde a sua filha vai, aonde a sua esposa vai, na academia, com quem vai, são dados que estão sendo enviados diretos para a China e o Big Data, que a AI está compilando para ter influência no Superior Tribunal de Justiça, que é o mesmo que está julgando o caso dos escravos aqui, que foram encontrados em condições de escravo. Aqui, a gente passou em frente lá outro dia. Eu mostrei. E é o mesmo caso que você tem em abril do ano passado e junho do ano passado, 24, na Itália, no norte da Itália, as marcas famosas, grifes italianas, que são hoje dominadas por conglomerados chineses, também encontraram mais de 500 pessoas em condições análogas à escravidão na Itália. O setor fabril da Itália está dominado pela China. E o que eles fazem lá, eles fazem não só no Brasil, fazem lá, fazem no mundo inteiro. Então, países que estão fazendo negócio com a China estão entendendo que, como eles têm 1,4 bilhões de pessoas lá, manda para países que não precisam o visto para entrada. Manda para países para trabalhar em empresas que só têm funcionário chinês dentro do território, não só brasileiro, como italiano, como francês, como na África, vários países da África, como tinha na Argentina também, no governo da Kirchner. E o Milei está expulsando eles de lá. O Texas fez o dever de casa. A partir de 1º de setembro, nenhuma empresa chinesa pode operar em território texano. Nenhuma empresa pode comprar ativos estratégicos, que empresas eólicas, empresas de gás, petróleo, terras agrícolas também. O estado de Idaho também fez a mesma coisa 2 semanas atrás. Essa semana passada, 2 projetos de lei, uma no Senado e outra no Congresso americano, para expulsar todos os chineses dos Estados Unidos. Todos. Não compram mais terra, mais infraestrutura, mais nada. Os Estados Unidos está fazendo o trabalho deles. E eu acredito que vai passar no Congresso americano. O Trump tem maioria no Congresso, no Senado, vai passar. Então, eles não são nossos aliados naturais, estão a 15 mil milhas da gente, né? 15 mil quilômetros da gente. Tem outra cultura. Outra cultura, outro padrão de vida, outro respeito à vida. Você tem lá situações esdrúxulas, 5% da população chinesa vivendo em condições subhumanas de escravidão, aliás, análogos à escravidão, são presos políticos, os uiguros, os Falun Gongs, você sabe muito bem disso. Os muçulmanos, os cristãos. Né, perseguidos, e esse pessoal trabalha em prisões, trabalha em manufaturas de graça, e se reclamar, toma um tiro na cabeça e a família ainda tem que pagar a bala, né, que é o projetil. É assim, e fizeram, o STJ fez aí acho que 2 meses atrás, 3 meses, em março eu estava em Washington, e eu vi isso, até postei um vídeo no meu Instagram, que eles fizeram um congresso entre a China, congresso judiciário entre a China e o STJ, né? 2 dias, para trocar experiências de como o funcionamento do Poder Judiciário. Eu fico pensando, o que esses caras estão pensando? Que judiciário? O que eles estão pensando? É esse o modelo que a gente vai querer, que o empresário brasileiro quer que seja implantado aqui? Eu sei o tipo de empresário que quer esse modelo implantado. Quer para eles terem lucro máximo, para eles se manterem no poder e fazerem oligarquias aqui, amigos do rei, serem as únicas que prosperam aqui. Olhem um exemplo de Cuba, olhem um exemplo da Venezuela, e eu creio, viu, Tati, que os Estados Unidos, o que caber aos Estados Unidos não deixar isso acontecer, vai fazer. Ainda bem, né, para nós. Então você que está achando, está caindo nessa conversa mole de soberania nacional, de petista usando camisa verde e amarela, e netas jovenzinhas fazendo campanhas ridículas na internet, nada disso é verdadeiro. Tudo isso é propaganda, como todo sistema arbitrário e ditatorial usa a propaganda para te enrolar, para mentir para você. Eu estava mostrando aqui para o Maurício, vindo lá da Praia do Forte até o aeroporto, a quantidade de outdoor mentiroso do governo da Bahia. Quer dizer, você dá uma propaganda, cria uma falsa sensação. Eu nunca tinha visto os 10, 15 outdoors, um atrás do outro. Nos Estados Unidos é proibido, não pode? Proibido, sim. Então isso já é uma dominação, então já estamos sendo dominados, e isso já vem acontecendo. Aqui estou num estado que está dominado pelo PT há quase 20 anos, e que há quase 20 anos só decai, só piora, e hoje é o maior índice de violência no Brasil. Para você ter uma ideia, aqui na Bahia, a gente morre mais gente do que na guerra. O número de mortos por 100 mil habitantes na Bahia é o mais alto do Brasil e mais alto do que muitos lugares que estão em guerra.
Então, essa é a situação, a gente vai se acostumando, o brasileiro vai se acostumando com isso, vai acreditando numa mídia mentirosa, paga por esse sistema. Só a Globo esse ano teve R$1 bilhão de lucro. Tá bom para ti? Subsídios, né? Lucro que veio de anúncios. É o mesmo modelo, o Biden também estava dando $60 mil por mês para o Político, que é um site, um blog de notícias, tipo um blogzinho de ajuda do governo. Por mês, estava pagando a Reuters também, quase milhões. A Reuters a gente viu, né? A Reuters, inclusive, estava pronta para Então, isso tudo foi descoberto, quase $6 bilhões sendo desviado dos cofres, eram pagos para a USAID para pagar mídia para fazer, quer dizer, pagando mídia para falar mal do Trump, para ele não concorrer à eleição. Esse modelo de negócio, esse modelo de dominação já foi descoberto pelo Elon Musk, né, pelo Departamento de Eficiência Governamental, e o Brasil tem muito a aprender com isso. Eu tenho esperança ainda, e eu falo para as pessoas, né, eu me sinto privilegiado de poder ser eleito nos Estados Unidos, ver as coisas que acontecem, estar andando nos bastidores, não só em Austin, na capital do Texas, como em Washington também, conversar com pessoas que são relevantes à política americana e brasileira também, e poder vir aqui falar isso para vocês. Porque é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande também. Dizer que não se acostumem com isso, não se acostumem com esse estado de coisas, porque existe um outro Brasil que pode se desenvolver, aquilo que eu falo para você, o estado do Texas, o PIB do estado do Texas é maior que o Brasil inteiro. O PIB do estado do Texas é $2,6 trilhões e do Brasil é $2,1 trilhões. Como texano, que eu já me considero texano, político eleito no Texas e americano, eu tenho orgulho de falar isso. Mas também, como nascido no Brasil e dupla cidadania, eu tenho vergonha de falar isso. Porque o Brasil, 200 milhões de habitantes, tem um PIB melhor do que um estado que tem 20 milhões. E olha os recursos naturais que a gente tem aqui. É fato que Estados Unidos e Europa nunca quiseram que o Brasil se desenvolvesse a ponto de se tornar uma potência e ajudar ou ter protagonismo tão grande quanto os Estados Unidos ou a própria Europa. É sim fato que aquela política de farm here, forest there, que era fazendas aqui, florestas lá, foi implantado nos anos 70, 80, 90 até hoje. Só que hoje, com a informação, a tecnologia da informação, o Brasil se vê na posição em que pode sim ser o maior aliado geopolítico dos Estados Unidos, em que pode sim sonhar em ser a terceira economia do mundo, primeiro Estados Unidos, segundo a China. A Alemanha tem $4,7 trilhões de PIB, o Brasil hoje usa só 8% das terras aráveis. Se o Brasil usar 16%, o dobro das terras aráveis, nem vai tocar os 80% que tem de reserva legal, de mata legal, não. Estou falando de terras aráveis. Mas os 80% são só para a Amazônia. No Brasil, de uma forma geral, é 20, 25. Mas só usa 8% das terras aráveis, que não está mexendo nas APAs, a área de preservação permanente, nas APPs. Né? Se o Brasil dobrar a produção, o Brasil chega ao ponto de mais de $1 trilhão aí, porque a balança do agro é quase metade, né? Um pouquinho menos que a metade do PIB, 40%. Então o Brasil tem condições, a Embraer aí faz aviões excepcionais, tem condições de ter plantas no mundo inteiro. Acabamos de perder um contrato de 4 bilhões, a Embraer acabou de perder um contrato de 4 bilhões com a Polônia, porque a Polônia simplesmente falou, enquanto o Brasil for alinhado da Rússia e a Polônia é aliada da Ucrânia na guerra, não vamos fazer contrato. Ou seja, não sei se foram 40, 50 aeronaves que KC-360, 390, que deixou de vender para a Polônia. Então, assim, se você quer brincar no playground, né? Quem é o dono da bola no playground? É os Estados Unidos e Europa. Sempre foi, não sei até quando será. A China quer se engraçar de ter outra bola no playground, mas os donos da bola são esses. Quer brincar no playground? Vai ter que jogar com a bola do jogo. E não aliado ao bully do parquinho que quer pegar a bola e furar com faca. Fazendo uma analogia simples aqui, qualquer criança que vai brincar no playground, eu já passei por isso, né? A gente nem sabia essa palavra bully naquela época, né? Aprendemos depois que isso era uma situação recorrente em qualquer playground ou rua. Eu brincava na rua de bola, né? E relações internacionais nada mais do que isso. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E se alinha quem tem juízo. Infelizmente assim. Sem contar ainda a responsabilidade da classe empresarial, política e principalmente dos executivos, de que não estamos só lidando com geopolítica, estamos lidando com vidas. Uhum. Pessoas morrem de fome, pessoas morrem assassinadas no Brasil diariamente. Então, é muito mais grave do que simplesmente uma polarização. O que precisamos nesse momento, sim, é a única coisa que esse governo botou na legenda e não fez, que é a união e reconstrução. Reconstruir o quê? O Brasil estava sendo reconstruído, e eles fizeram destruir tudo que estava funcionando.
E estava funcionando muito bem, tão bem que até os Estados Unidos, do outro governo, fez questão de nos derrubar. Uhum. Então, vamos deixar bem claro, né? Vamos desatar os nós de uma forma que a gente consiga realmente entender. Eu queria agradecer ao Maurício, falar para vocês aqui do livro, né? E se meu paraquedas não abrir, ele vai estar lançando em Porto Alegre, não é mesmo? Vamos ter uma tarde de autógrafos amanhã, 15h, no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Advocacia, e também na Livraria Santos, em Porto Alegre, às 7h, no dia 29. Já fiz também lá em São Paulo, na Livraria Drummond. Está disponível na Amazon. Nós vamos botar o banner aqui para você, aí da Amazon, onde é que você pode pegar, comprar o livro e já... É um livro incrível, viu? No início ele vai contando uma história que quase o paraquedas não abre. Eu não conseguia ler mais. Eu falei, se não abriu, eu passava, impossível, né? Porque se ele está aqui, abriu, né? Abriu. Mas assim, é um livro bem emocionante, fala bastante sobre o ar, sobre resiliência, sobre vencer o medo, vencer a adversidade. Eu acho que é isso, é disso que se trata. Estamos na frente aí, a gente fala sempre de uma nova terra, de uma nova era, e essa nova era vai ser feita de pessoas íntegras, de pessoas honestas, de pessoas capazes de planejar e servir a humanidade no futuro. Então, eu acredito, pessoalmente, isso é uma questão filosófica, que todas essas pessoas que não servem a essa nova terra, que não servem a esses ideais mais elevados, de alguma forma vão ser eliminadas do quadro, eu espero que o mais rápido possível. Eu queria te agradecer muito, Maurício, se você quiser dizer algumas coisas para a nossa audiência ainda. Sim, é excepcional a entrevista, eu gostei do nível das perguntas e da profundidade das perguntas. É aquilo, o Brasil está numa posição em que os Estados Unidos espera que o Brasil faça o dever de casa, que se alie à filosofia greco-romana, ao direito internacional, ao povo cristão, de valores conservadores, que o Brasil é isso. E tem que sair o quanto antes o Brasil sair dessa situação, mais vantajoso vai ser para todos, inclusive para aquele mais pobre no Brasil, que hoje está sem esperança. Né? Hoje está sem esperança, ele não vê, ele não consegue olhar para as pessoas que estão representando, teoricamente representando eles, mas a gente sabe que eles estão se locupletando ao invés de representar eles não veem uma esperança. A minha mensagem final é que o brasileiro normal, o brasileiro comum, como eu sou também, quando viajo aqui, não perca a esperança, faça a sua parte, se engaje politicamente, se você é empresário mais ainda, porque você tem o dever de liderar as pessoas no seu entorno, a sua família empresarial, se engajem, apoie aqueles candidatos que têm compromisso com a legalidade, compromisso com o Brasil, engaje com os deputados e senadores, que é o que você tem agora para trabalhar, mas olha, entope a caixa postal deles de e-mail, vai à rua, vai ao seu protesto, e não fique indignado, não aceite o estado de coisas, porque os Estados Unidos pode fazer muito e vai fazer a parte dele, mas não pode fazer tudo. Né? O presidente Trump, se eu tivesse a oportunidade de estar de frente a frente com o presidente Trump, quando eu estiver essa oportunidade, eu acho que não está demorando, eu falar para ele, olha, presidente Trump, você olha o Brasil como o maior aliado que os Estados Unidos já teve na história dos Estados Unidos. Porque o brasileiro é um povo trabalhador, vamos terminar aqui como a gente começou. Eu exportei valores e os americanos deram valor aos meus valores e compraram os meus valores que eu trouxe do Brasil, e eu me orgulho muito. Então, o Brasil vai ser a maior potência, o maior aliado dos Estados Unidos e de estabilidade no mundo inteiro, que é o que a gente quer, paz. O que os Estados Unidos hoje quer e procura é paz no mundo todo. E o Brasil tem condições de ser o celeiro do mundo, sim. Tem condições de ser o celeiro espiritual, a casa espiritual das pessoas, aonde que o brasileiro é um povo amigo, amigável, afável, trabalhador, pode ser exemplo para o mundo de como se tolerar um ao outro e não fazer guerra. E isso aí passa por você e pelas pessoas do seu círculo imediato, sua família, quem trabalha com você, ao invés de bater de frente, de apontar os erros, que todo mundo já sabe o que está acontecendo, todo mundo já sabe o que está errado. Vamos apontar para soluções. Então, as soluções eleições limpas, transparentes, a solução é pacificar o país para que os dois, não interessa quem ganha a eleição, aceite o outro. Ter visão estratégica, o Brasil precisa de um plano estratégico de longo prazo o quanto antes possível. O Brasil precisa tomar um lado, que é o lado da justiça, da democracia e da liberdade.
o que a gente está vendo hoje é completamente diferente. Eu faço o apelo para que as pessoas de bem, as pessoas que têm um certo poder, abracem essa causa de um hemisfério ocidental unido, One America, uma América. Ok, obrigada. Espero te ver aqui no Brasil outras vezes. E Com certeza. Já fui convidada para ir a Arlington, no Texas. Eu sim. nunca fui ao Texas, Sim. Então foi um convite muito honrado. Então você nunca foi aos Estados Unidos? Não, aos Estados Unidos eu já fui várias vezes. Mas ao Texas eu nunca fui, então estou muito feliz de ter recebido esse convite. Em breve a gente deve estar indo lá para Arlington, para o Texas, a convite do Maurício, para ver também todo esse desenvolvimento. Afinal de contas, é um estado com o PIB do Brasil, e isso já deve ser o suficiente para qualquer empresário com um mínimo de sensação de servir, né? Porque você monta uma empresa para entregar para alguém um serviço. Então, o mínimo de servir e ver o quanto nós temos de potencial nesse país e o quanto, nesse momento, esse governo só atrapalha. Tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo Entre Nós.